Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Deus nos concede de nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, engrandecer e edificar, verdadeiramente exaltar o seu santo nome. E nós temos alegria, é, de verdadeiramente receber do Senhor mais um dia de vida como presente. Nós temos a alegria de colocar a nossa vida à disposição do Senhor nessa manhã como instrumentos nas suas mãos, porque Ele é quem tem nos dado vida, vida em abundância. E nós só temos e podemos agradecer a Ele através da oração, através dessa gratidão dentro dos nossos corações. Amém? Então quero convidar os meus amados irmãos e amigos para nós estarmos em oração, agradecendo a Deus, em oração, colocando a nossa vida no altar, falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele ainda há de fazer para com as nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom então nós estarmos aqui, é muito bom nós estarmos falando com o Papai, colocando o nosso coração nele e falando: Papai, cuida de nós, porque nós dependemos do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Sem o Senhor nada podemos fazer. Então vamos colocar a nossa vida no altar. Vamos falar com Deus o quanto Ele é importante para mim, o quanto Ele é importante para você. Pastor Carlos ainda muito gripado, Essa gripe não quer me largar. Só Jesus na causa, A gente precisa estar clamando pelo nosso Pai nessa manhã. Amém? Então vamos louvar, engrandecer e magnificar ao nosso Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. A tua boa mão, Pai, tem sido conosco. E nós louvamos, nós engrandecemos e magnificamos ao Senhor, dizendo ao Senhor, ó Pai, que até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos enchido, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós só temos a agradecer ao Senhor, ó Pai, pelas Tuas maravilhas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença santa, pelo Teu grande amor. Nos ajuda, nos fortalece e faça de nós, ó Pai, instrumentos, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Ministra, Senhor Deus, através do Teu socorro, através das Tuas mãos, ó Pai. Nos ajuda, Pai, que venhamos, ó Pai, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Não nos deixe, Pai, de qualquer maneira, Pai, mas esteja vindo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, pegar, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, nos direcionar, nos capacitar, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois precisamos, ó Pai, do melhor caminho. Precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nas nossas dificuldades, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos carrega no colo. Ó Deus de Israel, visita, Senhor Deus, o pobre, o necessitado, ó Pai, visita, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que se encontram enfermos. Visita, Senhor Deus, os hospitais, ó Pai. Ó Deus, visita, Senhor Deus, os cadeirantes, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão acamados, ó Pai, mesmo dentro do seu lar. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, os CTIs, as UTIs, ó Pai, visita, Senhor Deus, aleluia, aquela pessoa que está desenganada, Senhor Deus, pelos médicos, ó Pai, traz, Senhor Deus, a tua cura, Senhor Deus, o teu milagre, Pai. Cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. O Senhor tem chamado, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, para comerem, ó Pai, o melhor da tua mesa. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, guarda, protege e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Perdão. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, um milagre, Pai, que tanto precisamos, ó Pai. Toca, Senhor Deus, ó Deus de Israel, onde os médicos, ó Pai, não podem tocar. Ó Deus de Israel, só o Senhor, ó Pai, para nos ajudar, só o Senhor para estar se levantando, ó Pai, em socorro dos teus filhos e das tuas filhas.
Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Capacita, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, as tuas filhas, ó Pai, de estar, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, prazer, Senhor Deus, nesta vida, Pai. E não seja, Senhor Deus, simplesmente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, trabalhar, aleluia, que não seja simplesmente, Senhor Deus, comer e beber, mas um lazer, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dá vitória aos teus filhos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a casa própria, Senhor Deus, o carro, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, a comida na mesa, Senhor Deus, um emprego digno, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vida digna, um casamento digno, uma família digna. Só o Senhor para fazer todas essas coisas, então faça, Pai. Aleluia, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, tem todo o poder, tanto no céu conforme na terra, Pai. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a cada um dos teus servos, ó Pai, que tem clamado ao Senhor, que tem colocado a sua vida no altar, ó Pai. Assim, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, nós colocamos a nossa vida no altar. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, aquele que está desempregado, aquele que trabalha informalmente, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, aleluia, que quanto mais trabalha, Senhor Deus, as finanças parece que não dá, Pai, mas o Senhor, ó Pai, é Deus que, aleluia, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, cuidado, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, o Senhor é Deus que tem, Senhor Deus, se levantado, Senhor Deus, ao favor, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, clamado a Ti. Então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se levanta, Senhor Deus, com poder e glória, Pai. Faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, resplandecer, Senhor Deus, da Tua presença santa, do Teu grande amor. Fortalece, Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segura, Senhor Deus, pelas mãos. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, Deus, visita, Senhor Deus, nossos amados irmãos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos acompanhado, Senhor Deus, pelas lives, nos acompanha também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo parte, Senhor Deus, desse ministério, dessa igreja, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, aqueles também, Senhor Deus, que tem sido um conosco, ó Pai, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, no grupo de oração, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, sido um conosco, ó Pai, na sala de oração, abençoa, Senhor Deus, a sala de oração nessa quinta-feira, Senhor Deus, a partir das 9. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Nos ajuda, Senhor Deus, a desvencilhar, Senhor Deus, das garras, Senhor Deus, do nosso inimigo, Senhor Deus, daqueles que têm, Senhor Deus, se levantado, Senhor Deus, contra os teus filhos e as tuas filhas. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor nas tuas mãos, ó Pai. Então, Senhor Deus, acolhe, Senhor Deus, protege, guarda, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no Teu nome, Senhor. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Assim nós colocamos, ó Pai, a nossa vida no Teu altar, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom, aleluia, nós estarmos mais uma vez aqui nessa manhã. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado professor Fernando. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também eu, aleluia, quero fazer bem-vinda a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Que o Senhor esteja te abençoando, abençoando a sua família, abençoando a todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós vamos estar trabalhando no capítulo 15, aleluia, de Apocalipse, para a honra e para a glória do nosso Deus, para que o Senhor esteja aí entrando com as providências necessárias na nossa vida, para que possamos aprender mais do Senhor. Amém? Que o Senhor esteja aí nos abençoando, operando e fazendo
maravilhas em nós, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Pastor Daciel, seja bem-vindo, que Deus esteja te abençoando aí. Hoje não poderia estar junto com os amados irmãos. Hoje a sala de oração vai ser na Igreja Batista, né, de Fazenda da Bica, com o nosso pastor Daciel Solomão. E vai ser uma bênção, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder, do seu Espírito Santo. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã. Amém? Deus abençoe, Deus esteja aí alavancando o nosso dia, que seja um dia próspero, que seja um dia cheio do poder do Espírito Santo de Deus, fazendo tudo novo nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, com o pastor Carlos Salles, né? Situado aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, comigo, né? Pastor Carlos Salles é idealizador e responsável também por essa obra. Hoje nós vamos trabalhar o texto de Apocalipse capítulo 15, a reflexão: Deus, aleluia, envia os seus 7 flagelos. Hoje é dia 23/3/2023, tudo 3. Deus esteja aí operando, né, nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Inês Salles, que Deus esteja abençoando e operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Maria Inês Salles, que Deus esteja abençoando. Eu tenho também aqui uns cultos, né, para estar falando com os irmãos a respeito. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem o lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, no capítulo 15, eu peço aos amados irmãos que estejam abrindo aí com o pastor Carlos, para nós estarmos dando uma olhada nesse capítulo 15, e eu creio que vai ser assim uma bênção vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Capítulo 15 de Apocalipse. Aleluia. Lendo, a epígrafe do texto diz os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vi outro grande, admirável sinal no céu. 7 anjos sim tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do sinal do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinha as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei, aleluia, dos santos. Quem, aleluia, te não temerá, ó Senhor, e não, aleluia, magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho
se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom todo o tempo. Então, quando a gente inicia aqui a respeito das 7 pragas, a gente vê que o texto no versículo 1 diz: e vi outro grande e admirável sinal. Esse sinal no céu, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Essas pragas são os julgamentos divinos finais sobre a terra durante a tribulação. São os julgamentos contidos nas 7 salvas de ouro, descritos no capítulo, 15. Essas salvas, ou melhor dizendo, no capítulo 16, essas salvas só podem ser o desdobrar do julgamento da 7ª trombeta. A paz do Senhor Jesus, Alvanir, seja bem-vindo, meu amigo, que Deus esteja te abençoando aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a Calane Vitória, seja bem-vinda, o Helbert Luiz, seja bem-vindo, o escritor aí, também seja bem-vindo a Hilda Fernandes, que Deus esteja aí abençoando, derramando o seu poder, derramando a sua unção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, glórias a Deus. No versículo 2, ele diz assim: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, que tinha as harpas de Deus. Aqui, quando fala vitoriosas da bestas, em pé, numa superfície de cristal, vemos aqui que os que não abandonaram a sua fé em Cristo, ao serem perseguidos, ameaçados ou mortos pelo anticristo. Aleluia. No 13, do 7 a 11, nós temos algo a ler aqui. 13, do 7 a 11, que diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes o poder sobre tribo, língua e nação, e adoraram-no a todos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida, aleluia, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência da fé dos santos. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, que falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer da terra, do céu à terra, à vista dos homens. Amém? Então Deus,
aleluia, está no controle de todas as coisas. Deus é quem, aleluia, domina todas as coisas. Quando a gente chega aqui no versículo 5 do capítulo 15, diz dessa maneira: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E esse versículo aqui explicado, João viu no céu um templo semelhante ao tabernáculo do Antigo Testamento que continha os 10 mandamentos. Isso significa que o julgamento da tribulação são o resultado da repulsa de Deus ao pecado e da rejeição pelos homens à palavra divina. Nós precisamos voltar ao Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida naquele que verdadeiramente tem esse prazer de estar buscando, né? Nós precisamos buscar ao Senhor. Aqui, meu amado irmão, no versículo 7 e 8, diz assim: e um dos 4 animais deu os 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da sua glória, de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Glórias a Deus. Este será o último dos julgamentos divinos contra um mundo ímpio antes do reino de Cristo. O fato de que ninguém poderá entrar no templo, nesse templo de Deus, enquanto não terminarem as pragas, significa que ninguém poderá interceder para interromper o juízo. Deus decretou o justo juízo do pecado, que será completo e sem misericórdia. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Cília, que Deus esteja abençoando aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então, Nuno, seja bem-vindo, Nuno também. Deus esteja trazendo aí também Elaine Souza, que Deus esteja abençoando. Marcos José da Silva, Deus esteja abençoando. Francisco Marcos, Gustavo Campos, Roberto Machado, que Deus esteja abençoando a todos aí, trazendo a todos aí a memória, aquilo que dá esperança. A esperança é esse Deus grandioso, a esperança é esse Deus que tudo pode, a esperança é esse Deus que tem aí sido maravilhoso para conosco. Amém? Glórias a Deus. Oh, Deus de Israel, Deus é bom, em todo o tempo Deus tem sido maravilhoso. Então, entrando aqui nesse estudo de Apocalipse capítulo 15, eu quero estar lendo com os amados irmãos aqui e abrindo aqui para que nós venhamos melhor entender aquilo que Deus quer falar conosco. Seja bem-vinda também a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, Deus envia os 7 flagelos. Apocalipse capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Conforme a organização dos capítulos 14 e 15, sugerida na lição aí 25, este capítulo contém o 7º sinal, que por sua vez revela a próxima série de 7, os flagelos, as taças. Explicando o capítulo dessa maneira, o 7º sinal é interrompido por um pequeno intervalo semelhante aos intervalos que precederam o sétimo selo. E a 7ª trombeta, 10:1, 11:14, como os outros intervalos, este serve para assegurar aos fiéis que Deus, aleluia, prepara provações e castigo, mas para não esquecer dos seus servos, os vencedores exaltados que adoram a Deus e ao Cordeiro. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda também, Ana Fonseca. Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Então o sétimo sinal é introduzido no capítulo 7, verso 1. Também Fernando Lopes, aleluia, professor Fernando Lopes, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã em nome de Jesus, seja bem-vindo. No 15:1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou, aleluia, a cólera de Deus. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Um outro sinal no céu sugere uma ligação aos sinais anteriores. Há 2 possíveis significados. A primeira possibilidade se baseia na linguagem do versículo em relação aos 2 outros versículos no Apocalipse que usam a mesma expressão, 12:1 e 12:3. Nessa interpretação, este seria o terceiro de 3 grandes sinais no céu. O primeiro, aleluia, os primeiros 2 apresentaram os 2 lados da batalha: a mulher, a igreja, e o dragão, o diabo. Agora, o terceiro traz a resposta final de Deus, os 7 últimos flagelos. A segunda possibilidade explica este versículo em relação ao contexto mais imediato, contando os sinais a partir das 4 vozes no capítulo 14. Desta maneira, o sinal de organização que tenho seguido nesses comentários, o capítulo 15 encerra uma série de 7 sinais e introduz a próxima série de 7. E nós vamos aqui ver essa próxima série de 7. A segunda voz, a Babilônia caiu. A terceira voz, os 7 adoradores da besta atormentados. A quarta voz, os que morrem no Senhor abençoados. O Filho do Homem ceifa a terra. O anjo do santuário vidima a videira e o lagar é pisado. Os 7 anjos recebem as 7 taças dos 7 flagelos. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, do mesmo modo que o 7º selo revelou. Os 7 anjos com as 7 trombetas. Os 7 sinais revelam os 7 anjos com os 7 flagelos. Flagelo vem de uma palavra que significa ferimento. Lucas 10, verso 30. Açoite, Atos 16, verso 23. Aleluia, glórias a Deus. 2 Coríntios 11, 23 e outros versículos mais. Ou praga, diversas vezes aleluia, diversas vezes oh Deus Israel, aqui diversas vezes aconteceram. Os 7 flagelos são os açoites enviados por Deus para castigar os homens dignos de sua reprovação. Da mesma maneira que ele mandou pragas sobre os egípcios, os israelitas rebeldes e etc. Ele também agora envia pragas para castigar aqueles que adoram a besta. Glórias ao Senhor que vive e reina para todos sempre. Com este se consumou a cólera de Deus. Sobre a cólera de Deus, veja os comentários sobre 11, 18 e 14, 10. A cólera de Deus, aleluia, ela chega ao fim em relação aos malfeitores no Apocalipse. A mesma linguagem descreve o castigo do povo de Israel em Ezequiel capítulo 7, versículo 1 a 10. De fato que o juízo profetizado por Ezequiel não foi uma destruição total ou absoluta, e muito menos o fim do mundo. No mesmo sentido, o cumprimento da profecia de João não exige a destruição total dos adoradores da besta, nem sugere o fim do mundo. A certeza do cumprimento da vontade de Deus
é comunicada nesta frase, quando ela trata do assunto como algo já feito. Se consumou. Compare Salmo 2, verso 6, escrito 1000 anos antes de Jesus ser estabelecido no seu trono. Então, nós precisamos entender que a ira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se consumou. Amém? Glórias a Deus. Nesse intervalo do capítulo 15, 2 e 4, e aqui no versículo 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar, nesse mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aqui, só um pouquinho. Glórias a Deus. Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos vendo aqui, diz assim, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo. O mar de vidro já apareceu na descrição de Deus no trono, no capítulo 4, verso 6, representa a santidade de Deus, separado, aleluia, de suas criaturas. Agora a figura é ampliada para mostrar o progresso dos fiéis. Não é apenas um mar, mas um mar de vidro mesclado de fogo. O fogo representa muitas vezes na Bíblia o castigo divino, mas desta vez não está saindo, aleluia, do altar do trono. O fogo está relacionado às pessoas que se aproximam do Senhor. Um outro, aleluia, sentido mais relevante é das provações que servem para purificar e santificar os servos do Senhor. Números capítulo 31, verso 23, Salmo 17, 3, também 66, 10 e 12, Zacarias 13, 9, 1 Coríntios 3, 12, 15, 1 Pedro 1, 7, Apocalipse 3, 18, juntando as figuras do mar de vidro e do fogo. Esta imagem destaca a necessidade de ser, aleluia, santificados pelo fogo para se aproximar de Deus. Esse sentido é reforçado, aleluia, no restante de cada versículo que aqui apresentamos, amém? Em que serão apresentados. Glória ao nome santo do nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre, amém? Então, os vencedores da besta, da sua imagem e do número, aleluia, do seu nome, como figuras dos 144 mil e de grande multidão, esta descrição identifica os sinais que resistem à tentação de adorar a besta, aceitam a tribulação nesta vida e até aceitam a sua própria morte, mas não negam o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos negar ao nome do Senhor. Ana Inês, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Afonso, seja bem-vindo, em nome de Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Então, que se acham em pé no mar de vidro. Nós já lemos isso aqui. Então, Deus, Ele tem aí, aleluia, nos ajudado. Então, que se acham em pé no mar de vidro. A posição dos vencedores apresenta duas possibilidades pela frase no mar. A preposição usada aqui no grego é epi. Pode ser traduzida de várias maneiras. Um sentido é perante, outro perto de. Neste caso, os vencedores estariam na beira do mar, cantando o cântico de Moisés, nos lembrando da celebração da vitória quando os israelitas chegaram ao lado oriental do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, verso 15, no sentido mais provável, porém, é a tradução encontrada em mais versões usada o significado de em ou sobre. Neste caso, a imagem é dos vencedores em pé sobre o mar de vidro e fogo.
passando pelas tribulações para chegar perto de Deus. Consistente, aleluia, com o símbolo do tabernáculo, dos altares e etc. Já encontramos no livro, esta figura nos lembra do mar, aleluia, de fundição. Em 1 Reis, capítulo 7, 23, 26 e 39. Ou a bacia de bronze, Êxodo, capítulo 30, verso 17 e 21, do Antigo Testamento. Esta bacia ou mar servia para a purificação dos sacerdotes antes de entrarem na presença de Deus no tabernáculo ou no templo. Os vencedores são fiéis que, passando pela provação de fogo, aleluia, são purificados para entrarem na presença de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 3, 12 ao 15 e 1 Pedro 1, 17. Amém? Glórias a Deus. Agora, tendo harpas, aleluia, de Deus, a figura do louvor no templo se contempla, aleluia, com a menção das harpas que foram usadas na adoração em Jerusalém, desde a época de Davi, em 2 Samuel capítulo 6, verso 5, 1 Crônicas 25, 1, e também a respeito de outros comentários sobre o capítulo 5, verso 8, também capítulo 14, verso 2. Continuando aqui o versículo, aleluia, 3 e 4 do capítulo 15. E entoava os cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Que não temerá, e quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fazem manifestos. Isso é tremendo, meu amado irmão, minha amada irmã. E continuava, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. As outras vozes que encontramos arpistas no Apocalipse, eles entoavam um novo cântico diante do trono, aleluia, esse trono do Cordeiro. No capítulo 14, verso 2 ao verso 3, capítulo 5, do verso 8 ao 9, duas figuras fortes de vitória se juntam aqui. O cântico de Moisés celebrou a vitória que Deus deu aos israelitas sobre os egípcios, Êxodo capítulo 15, a salvação em Cristo é comparada à passagem pelo Mar Vermelho, 1 Coríntios 10, 1 e 2, no capítulo, aleluia, no Apocalipse, o Egito já apareceu como figura do adversário mundano que odeia os discípulos do Senhor, no capítulo 11 de Apocalipse, verso 8, a vitória sobre as forças prefiguradoras sobre a besta e seus aliados certamente seria motivo de louvor. O cântico do Cordeiro, obviamente, refere-se à vitória dos remidos em Cristo. Em nome de Jesus, meu amado irmão, nós estamos remidos naquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Grandes e admiráveis são as obras do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Ele seja toda o nosso louvor, seja toda a glória ao nosso Deus, aleluia, onipotente. Amém? Glórias a Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor, Rei das Nações. Ele é adorado, aleluia, por sua perfeita justiça, honrado como o soberano Rei dos Reis. Quem temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Palavras de desafio depois de ver todas as demonstrações do poder do soberano Rei. Quem teria coragem de adorar a besta? Quem não daria honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós devemos fazer isso agora. A todo tempo, a todo lugar, nós devemos adorar o nosso Deus.
pois só tu és santo. Os 4 seres viventes já iniciaram o louvor no céu, com a proclamação de santidade de Deus, 4:8. Agora todas, aleluia, são convocadas a participarem da adoração merecida por Deus. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque todos os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Quando se completar a sua demonstração de poder, soberania, santidade, Deus será honrado por todos. Na cena de louvor dos capítulos 4 e 5, toda criatura participa da adoração. 5:13, Deus exaltou o seu Filho, pois esse merece a adoração de todos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome, aleluia, de Jesus se dobre todos os joelhos na terra e debaixo da terra, e toda língua e nação confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11. Alguns se humilham e honram a Deus voluntariamente. Tiago capítulo 4, verso 10. 1 Pedro, versículo 5 e 6. Outros recusam se humilhar, aleluia, e são humilhados pela a mão do Senhor. Lucas capítulo 14, verso 11 e 18. Lucas 18, 14. De um modo ou de outro, reconheceremos a justiça de Deus. Amém? De um modo ou de outro, nós seremos, aleluia, feitos, aleluia, a estar reconhecendo o poder soberano de Deus. O 7º sinal continua no capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: depois dessas coisas olhei, e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. A cena continua com figuras do louvor no Velho Testamento, o santuário no céu, onde Jesus permanece à destra do Pai. Hebreus capítulo 9, 11, 12, Atos 2, 34, 36, 7, 5 e 56. Servia como a base, ou cópia feita por Moisés. Hebreus 9, 23 e 24. As referências ao santuário no Apocalipse têm como base aquelas citações do tabernáculo e do templo dos judeus, mas falam do santuário verdadeiro. O tabernáculo, ou a arca da aliança, ficava no Santo dos Santos e representava a presença de Deus no meio do povo. O que segue, aleluia, neste sinal, vem do trono de Deus. O que segue nesse sinal vem no trono, aleluia, de Deus. Aqui, quando nós chegamos no capítulo 15, no versículo 6, diz assim: os 7 anjos tinham os 7 flagelos, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingindo, aleluia, ao peito, cingidos ao peito com cintas de ouro. E os 7 anjos que tinha os 7 flagelos saíram do santuário, os mesmos 7 anjos que João, aleluia, viu no versículo 1, agora saem do santuário com seus flagelos, claramente enviados por Deus. Os vestidos de linho puro resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Quando José foi escolhido como representante de Faraó, ele recebeu roupas de linho e um colar de ouro. Gênesis capítulo 41, 42. Mordecai foi honrado pelo rei com vestes reais de ouro e linho. Esther 8, 15. Ouro e linho fazia parte das vestimentas da rainha em Ezequiel. Linho fino e ouro foram usados no tabernáculo. Êxodo 25, 27. E também nas vestes sacerdotais. Êxodo 28, 4 e 8. As vestimentas de linho puro e de ouro mostram a santidade. 19, 8. E a autoridade desses anjos como os representantes de Deus. Esse significado se torna evidente em Daniel capítulo 10, verso 5, onde a oração de Daniel foi respondida por um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, ouro puro, ouro de Ufaz. A mensagem naquele capítulo
é da vitória dos servos de Deus sobre os ímpios. A mesma mensagem que vem com os 7 flagelos também é mensagem de vitória para o povo de Deus. Amém? Então aqui no versículo 7 do capítulo 15, diz assim: então um dos 4 seres viventes deu os 7 anjos as 7 taças de ouro cheias de cóleras, aleluia, de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então um dos 4 seres viventes deu os 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. Não pode haver dúvida, o que os 7 anjos vão derramar vem de Deus. Anjos com roupas de sacerdotes, sacerdotes reais, saem do santuário e recebem as taças dos 4 seres viventes. As pragas que serão ouvidas sobre a criação vêm do próprio Senhor, pois as taças estão cheias da ira do Senhor. As referências às taças ou o ouro ensinam uma coisa importante sobre a oração. A primeira vez que encontramos taças de ouro no Apocalipse é no versículo 5:8, onde os 4 seres viventes tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que agora um dos 4 seres viventes entrega aos 7 anjos as taças de ouro cheias de cóleras, aleluia, de Deus. Eles também levaram as orações dos santos e trouxeram a resposta na forma da ira de Deus contra os ímpios. Já encontramos uma figura paralela no 7º selo, quando um anjo, aleluia, com um incensário de ouro ofereceu um incenso e as orações dos santos, e em seguida usou o incensário para atirar à terra o fogo do altar. No capítulo 8, no versículo 3 e no versículo 5, assim está a referência diante de nós. Deus, aleluia, que vive pelos séculos dos séculos, o dragão, as bestas, a Babilônia e todos os servos deles podem ser destruídos, mas Deus é eterno. A perseguição pode ser intensa, mas é passageira. Deus vive eternamente. A vida física do Deus dura pouco, a vida física do homem dura pouco, mas a vida com Deus é eterna. Essa perspectiva eterna se torna imprescindível para os discípulos, especialmente diante de tribulações. Agora, no capítulo 15, versículo 8, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Assim diz a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Na destruição de Sodoma e Gomorra, a fumaça subiu, aleluia, do fogo de castigo divino, do castigo divino. Gênesis capítulo 19, versículo 28. Quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, o fogo do Senhor criou uma espessa fumaça. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Davi juntou essas figuras, fogo, fumaça, castigo divino, num salmo, aleluia, de louvor, ocasionado pelo seu livramento das mãos dos seus inimigos. Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei o meu Deus, e ele, aleluia, do seu templo, aleluia, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos ouvidos, aleluia, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E então a terra se abalou e tremeu, vacilaram os meus pés, os fundamentos do céu se estremeceram, porque ele se indignou, das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. 2 Samuel capítulo 22, 7 e 9, Salmo 18, 6 a 8. Essas palavras de Davi enquadram perfeitamente na mensagem dos flagelos. Os discípulos angustiados clamaram ao Senhor. As suas orações foram levadas ao trono de Deus. No capítulo 5, 8, 3 e 4,
de onde veio a resposta do castigo divino para com os perseguidores. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. O santuário, cheio da glória de Deus, reflete as imagens da inauguração do tabernáculo. Êxodo capítulo 34 ao 35, e do templo, 1 Reis 8, 10, 11. Deus está no santuário e nem os sacerdotes conseguem ficar na presença da glória, aleluia, da sua glória. As obras, aleluia, dele na fumaça de glória e poder não são totalmente manifestas, mas depois de cumprir os seus julgamentos, o seu povo estará livre para caminhar rumo à terra prometida. Êxodo capítulo 40, versículo 36. Depois da fumaça dos flagelos e o castigo dos animais, e os santos terão a visão clara da nova Jerusalém e da glória, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 21 e 22. Conclusão. Da mesma maneira que o 7º, aleluia, selo revelou os 7 anjos com as suas 7 trombetas, o 7º sinal representou 7 anjos com 7 flagelos. As orações dos santos foram ouvidas e serão respondidas por meio de uma série de castigos derramados sobre, aleluia, derramado das 7 taças de ouro. Deus está, aleluia, no seu santuário, fazendo o seu trabalho. Ninguém pode penetrar esse santuário até ele cumprir esse julgamento. Amém? Deus está presente no nosso meio. Deus está presente no nosso meio. Ele quer fazer muito mais na minha vida. Ele quer fazer muito mais na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Edivaldo? Aleluia, também Álvaro, que Deus esteja abençoando aí a todos os meus amados irmãos. Esse tempo glorioso de estudo da palavra de Deus, esse tempo glorioso de nós estarmos aí chamando a Deus para estar conosco aí. Deus tem sido assim maravilhoso. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer que Deus, Ele trará vitória para cada um de nós. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem feito, Senhor Deus, maravilhas nas nossas vidas, e nós clamamos ao Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando na vida de cada um dos teus servos, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, a tua presença, porque a tua presença é maravilhosa, e nós temos, ó Pai, aleluia, a imensa satisfação de estar nas tuas mãos. Então, Senhor Deus, contempla, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, essa nossa busca, Senhor Deus, esse nosso desejo, esse nosso ir ao teu encontro, ó Pai, e recebe como um cheiro suave, Senhor Deus, nas tuas narinas, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, nos capacita e faça de nós, Senhor Deus, servos, ó Pai, que venham a adorar e te buscar, Senhor Deus, cada vez mais. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, na tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenha aí uma quinta-feira abençoadíssima. Hoje temos lá na Nova Sião a programação Bate-Papo Cristão com o nosso amado professor Fernando Lopes. Estejam lá dando a força, que eu não vou poder estar, mas Papai do Céu, Ele estará com os meus amados irmãos. Amém? Deus abençoe vocês, Deus proteja, Deus guarde. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, fica na paz.